Bom, vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a presença de todos que se conectaram até agora. É muito bacana estar voltando aqui para o programa Red Hat Academy para estar fazendo uma apresentação geral aí para todos os nossos parceiros. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Marcos, também por conseguir organizar o espaço aqui para a gente estar podendo fazer mais uma conexão aí super bacana com as nossas instituições parceiras. E conforme o pessoal for chegando também, eles vão se inteirando, como eu comentei, a gente está gravando a sessão para a gente poder estar disponibilizando depois, para quem quiser assistir depois, etc., compartilhar com os alunos, enfim. Qual que é a ideia de hoje, pessoal? A gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre o programa Red Hat Academy, mas a gente vai estar olhando para uma das principais tecnologias que a gente tem hoje aqui na Red Hat, que é o Red Hat OpenShift. E meu objetivo aqui é estar trazendo um entendimento do porquê de aprender sobre essa tecnologia. Quais são as vantagens que o OpenShift tem para uma linha de negócio, na incorporação de um cliente que está incorporando essa tecnologia num projeto, e também quais são os porquês de estar aprendendo OpenShift. E claro, fazendo um gancho aí depois com o nosso programa acadêmico, qual vocês fazem parte. Então, como eu comentei, qual é a agenda de hoje? Primeiro eu vou estar me apresentando para aqueles que não me conhecem, para os que já me conhecem e já há uns bons anos, já há muitos rostinhos conhecidos aqui nessa apresentação. Depois eu vou estar comentando um pouquinho sobre o mercado de TI, sobre a nossa filosofia open source e qual que é o papel da Red Hat nisso tudo, né? Por que a Red Hat está envolvida nisso tudo? Depois, a importância e os porquês de se conhecer mais aí sobre o Red Hat OpenShift. Por que é uma tecnologia tão valorizada hoje em dia e qual que é a conexão que ela tem exatamente com o programa Red Hat Academy e depois, claro, com os dois dos principais projetos que a gente tem aqui no programa, que é o Student Ambassador e o Red Hat Talent Network, que eu vou estar comentando com vocês também sobre. Então, avançando. Vamos lá. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rodrigo Neto. Eu hoje trabalho na Red Hat aí como gerente dos parceiros de treinamento no nível comercial, mas durante alguns bons anos aqui na Red Hat, aproximadamente 3 anos, eu me dediquei ao Red Hat Academy. Então, como eu havia comentado, né, boa parte aí da minha trajetória na Red Hat foi dentro do ambiente acadêmico. Sou aqui de São Paulo capital, onde fica a principal escritório aí da Red Hat, apesar de estarmos trabalhando aí de maneira quase 100% remota desde a pandemia. E um fato curioso, né, diferente aí dos meus colegas Red Hatters, que são pessoas técnicas, que estão envolvidas com a tecnologia, que sabem mexer, sabem operar, sabem implementar, fazer deploy de aplicação, enfim, de tudo, minha formação não é técnica, apesar de ter um quê um pouco tecnológico também na minha formação. Eu sou bacharel formado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, porém boa parte da minha formação, já para a conclusão do meu curso, foi voltada para o estudo de políticas públicas e privadas sobre o uso de tecnologia, dados principalmente, e quais são os impactos econômicos sociais a nível Estado e a nível empresa também, que o uso das tecnologias e dos dados trazem. Atualmente, eu sou bacharel também em História, sou estudante de História, nunca é tarde para continuar aprendendo, né? E, ao mesmo tempo, estou fazendo uma pós-graduação também na USP, aí, em Data Science e Analytics, estou fazendo um MBA aí, também na Universidade de São Paulo. E na Red Hat, na minha trajetória aí de trabalho na Red Hat, estou aproximadamente há 4 anos, na verdade são 3 anos e 10 meses, na verdade, quase 4 anos aí trabalhando nessa empresa, em que eu tive a oportunidade de trabalhar no programa acadêmico e hoje eu trabalho aí no programa de Training Resellers, que é o programa de parceria comercial que a Red Hat tem para revenda de treinamentos. Então, sempre envolvido aí com a área de treinamento, o que vai ser basicamente o objeto do nosso entendimento aqui dessa apresentação. Então, vamos começar do começo. O mercado de TI, open source e a Red Hat. Antes da gente entrar nesses três temas, eu acho que vale a pena a gente dar um passo atrás e olhar um pouquinho para a estrutura do mundo que a gente vive hoje. Eu acho que se a gente pudesse, em 2, 3 palavras, descrever o mundo que a gente está vivendo hoje, eu tenho certeza que se a gente fizesse essa pergunta para várias pessoas, uma boa parte delas, se não a grande maioria, para não dizer todas, responderia que o mundo hoje é um mundo digital, principalmente por conta das mudanças que a gente teve com a Covid-19, principalmente pelos difíceis anos que a gente teve do final de 19 até o meio de 2021, quando as coisas começaram a retomar um pouco da normalidade, agora muito mais bem estruturado. E é um mundo também ágil. Ágil no sentido de que as transformações, as mudanças,
e principalmente as mudanças estruturais ocorrem de maneira muito rápida e às vezes até brusca. Então, se a gente tem um mundo que está passando por uma transformação rápida, constante, e é um mundo cada vez mais digital, todo esse entendimento ele vai refletir no mercado, nas empresas e nos processos de ensino também. Então, se a gente tem hoje um mundo que está em transformação e essa transformação é digital, isso vai acontecer com os mercados também. Seja com os produtos e serviços que a gente consome, seja com o nosso modo de trabalhar. Vide mesmo, agora estamos aqui numa reunião, numa palestra online. E ferramentas foram desenvolvidas para isso. Vide até a relação aí entre empresa-funcionário, governo-funcionário e assim por diante. Então, quando a gente olha para essa transformação digital, a gente tem que entender que ela é muito dinâmica e muito rápida. E eu acho que são essas duas palavras, velocidade e transformação digital, né, esses dois termos, que traduzem um pouco desse mundo que a gente está vivendo. E quando a gente olha um pouquinho para o perfil corporativo, para estar no mercado de trabalho, a gente se sente, às vezes, fora desse ritmo. Então, acabou de ser uma tecnologia nova, eu tenho que aprender sobre ela, mas essa tecnologia já se tornou obsoleta no ano seguinte, por exemplo. Isso é muito comum, né? Uma vez aí numa palestra que eu estava fazendo, eu até brinquei com o pessoal, né? Pô, imagina só aquele desenvolvedor que trabalhava no MSN, quando a gente tinha ainda o aplicativo de mensagem, e que não acabou não se atualizando para as novas tendências do mercado naquela época. E hoje o MSN praticamente é uma aplicação obsoleta, que não é nem utilizada, substituída aí hoje muito pelo Messenger, pelo WhatsApp, pela própria mensagem de texto em alguns lugares do mundo. Então, para criar um cenário competitivo, tanto a nível empresarial quanto a nível individual, como funcionário das grandes empresas, é necessário um ritmo acelerado. Só que esse ritmo acelerado, ele tem que estar sempre voltado, olhando para essa estrutura geral, que é uma transformação digital. Quando a gente olha aqui alguns dados para entender como foi essa transformação digital acelerada nesses últimos anos, aqui a gente tem algumas informações bem relevantes e bem interessantes, né? A primeira delas, 65% do PIB global digitalizado, ou seja, dedicado a tecnologias digitais, até 2022 impulsionaria mais de 6,5 trilhões em investimentos diretos para transformações digitais. Então a gente está falando que 65% do PIB global está voltado para esse processo de transformação digital, para a gente ver o impacto e o peso e a tendência que isso tem no mercado hoje. Outro dado super interessante, 70% de todas as organizações do mundo, estamos falando aqui de todas as empresas privadas e públicas, terão uso acelerado de tecnologias digitais, transformando processos empresariais existentes para aumentar o engajamento do cliente, a produtividade do seu funcionário e a resiliência dos seus negócios. Então, as empresas que não se adaptarem a esse processo de transformação digital vão acabar ficando para trás, porque vão ter uma pior experiência com o seu cliente e um pior nível de produtividade do seu funcionário. E quando a gente consegue maximizar esses dois pontos, melhorar o nosso nível de engajamento com o cliente e com o funcionário, o ganho acaba se tornando exponencial em escala. E aí o dado mais recente que a gente tem, saiu aí do ano passado, 90% dos líderes das grandes empresas que foram entrevistadas, foram mais de 5 mil empresas entrevistadas aqui nessa pesquisa feita pela IDC, comentaram que a Covid acelerou os esforços das empresas em transformação da sua organização. E que transformação é essa? Mais uma vez, uma transformação digital. Eu vou estar comentando mais na frente, mas a gente tem um exemplo muito raso aqui no Brasil, que é da realidade de todo brasileiro hoje, que é o Pix. O Pix, ele foi um processo de transformação digital no método de pagamento, que antes demorava horas ou dias para um pagamento quase instantâneo em segundos, e que passou por todas essas etapas. E que teve que ser acelerado principalmente por conta da pandemia, que foi quando a gente teve aí o auge do início, né, do desenvolvimento do Pix. Bom, e para além, então, dessa transformação digital, o que a gente precisa? Quais são os pilares para que tanto nós, enquanto nível pessoal, quanto as empresas, consigam rumar, consigam trilhar esse caminho da digitalização? Então, a gente tem um tripé aqui que a gente tem que olhar nesse processo de desenvolvimento dessa transformação digital. E o sucesso de uma transformação digital bem executada,
ela vai se passar por quais tecnologias vão estar sendo incorporadas por essa empresa, por esse governo, por essas pessoas, como essa tecnologia vai estar sendo utilizada e o principal, quem vai estar utilizando ela. O nosso principal foco no nosso entendimento dessa apresentação de hoje e também da própria existência da área de treinamento da Red Hat e do Red Hat Academy está aqui, nesse terceiro tripé. E se é um tripé, a gente sabe que qualquer um dos três que ficarem fora da equação vão fazer que esse processo de transformação digital não seja bem sucedido. Então, a partir do momento que a gente consegue compilar uma tecnologia de excelência desenvolvida para um fim específico, dentro de um projeto bem estruturado, consultivo, de entendimento dos porquês, das dificuldades, das dores e a incorporação de melhores práticas para a superação dessas dores, para a superação desses desafios, executada por pessoas que têm a capacidade de entender tanto a tecnologia quanto o processo, a gente tem uma transformação digital bem sucedida. E o core do objetivo da Red Hat é aqui, em estar ajudando no processo, em estar trazendo a tecnologia e estar auxiliando no processo de transformação pessoal para conduzir ao processo de transformação digital da entidade. Que a gente tem uma frase que foi dita aqui por Petr Likpa, arquiteto empresarial desta empresa da República Tcheca, Český Sportlenka, que ele comenta: a transformação digital é mais do que um problema de TI ou de tecnologia. Exige uma reestruturação completa de como operamos e como atendemos nossos clientes. Então, a transformação digital, ela hoje não é exclusiva da área de TI de uma empresa. Ela é o core da empresa. E uma vez eu fiz uma pergunta para alguns colegas, que eu perguntei para eles: quais são as empresas de tecnologia que vocês conhecem? Eles responderam: IBM, Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Red Hat. Eu falei: ok, essas também são empresas de tecnologia. Quais mais? E aí eles estavam sentindo dificuldade, né? Cisco, etc. Começaram a comentar uma ou outra, tentaram buscar ali no arcabouço de conhecimento que eles tinham, porque também não são técnicos, qual que era a empresa de tecnologia que eles conheciam. E a resposta qual que é? Todas. Porque hoje a tecnologia, principalmente a tecnologia de informação, ela é core e essencial de toda qualquer empresa que quer se estruturar no mercado e que tem como desafio uma transformação digital. Toda empresa é uma empresa de tecnologia porque depende da tecnologia para a sua existência enquanto empresa. Pode não ter na sua atividade fim a tecnologia, porém, ao trazer como estrutural da sua existência, acaba também se tornando uma empresa de tecnologia. Uma empresa que investe em tecnologia, que tem um setor de tecnologia e que esse setor é estratégico e core da empresa também. E quais são os principais desafios que a gente tem hoje nesse processo? A gente estava identificando exatamente a tecnologia, o processo e os colaboradores, né, as pessoas como tripé. E quando a gente olha aqui para os colaboradores, qual que é o grande desafio que a gente tem aqui? Primeiro, uma falta aí de competência, uma falta de habilidade. Foi feita aí, nesse ano ainda, uma pesquisa com mais de 1.000 empregadores e perguntaram qual que é a maior dificuldade que vocês têm hoje para poder superar os desafios da transformação digital, para poder tornar a transformação digital mais bem sucedida e acelerada, como vimos, como tem que ser. E foi elencado em primeiro a falta de competência ou pessoal qualificado. Então, o skill gap para essa transformação digital, ele é grande. Quando a gente entra um pouquinho no negócio da Red Hat, que tem como principal tema tecnológico o open source, esse é um número que extrapola. Quando a gente olha para a falta de pessoas qualificadas na percepção dos empregadores que têm conhecimento open source, esse número que antes, em 2018, estava em 87%, durante e pós-pandemia, alcançou a casa dos 93%. Isso quer dizer que, dos gerentes de contratação das principais empresas do mundo, em que a Red Hat questionou a eles: qual é a dificuldade que vocês têm de encontrar um profissional qualificado para poder usar uma tecnologia open source no nível produtivo? 93% deles comentaram que era muito difícil. E essa pergunta foi feita numa escala de 5. De muito fácil, fácil, regular, difícil e muito difícil. 93 responderam como muito difícil. O maior grau de dificuldade dentro dessa escala que foi feita nessa pesquisa. E esse é um número crescente. Por que crescente?
Porque a transformação digital é rápida. E a transformação digital, ela acaba sendo mais rápida que a transformação educacional no core dos tecnólogos que hoje estão na indústria. E por último, quando a gente olha para a prioridade orçamentária, qual está sendo o top dos investimentos que as empresas estão fazendo, a gente pode aqui na somatória, né, no treinamento técnico e no treinamento de pessoas, principalmente para os processos, metodologias ágeis, Scrum, todo esse processo de como eu vou trabalhar com essa tecnologia aqui em cima, somada chega em 31%. Então a gente vê que as empresas estão buscando investir no treinamento do seu funcionário por diversos objetivos, mas pelo principal objetivo de trazer sentido àquela tecnologia que está sendo adquirida ou está sendo desenvolvida e sentido ao processo ao qual ela está sendo incorporada. Então, com isso, a gente consegue ver aquele tripé muito mais bem estruturado, porque as empresas vão estar cada vez mais investindo nos seus funcionários. Essa pesquisa foi feita aí no ano passado, o resultado foi divulgado nesse ano, e seria aí o questionamento que foi feito sobre qual é o investimento prioritário a ser feito por essas companhias nos próximos 12 meses, ou seja, até o meio deste ano. Bom, então quando a gente olha para o open source, a gente tem que voltar para aquele número que a gente tinha acabado de ver, né? Que é um número muito significativo, na minha opinião. Então, os empregadores, eles estão buscando soluções open source porque sabem que as soluções open source são uma dessas tecnologias que estão ajudando exatamente nesse processo de transformação digital. Exatamente um daqueles tripés, a tecnologia. Porém, se a gente não tem colaboradores aptos para operar essa tecnologia, essa transformação não vai ser bem sucedida. Ou seja, aqui está a grande dificuldade do mercado. E quando a gente traduz isso em números, esse 93%, isso gera, por outro lado, a preponderância dos empregadores de estarem buscando também talentos open source, como chamamos aqui, né? Então, desses mesmos gerentes de contratação que julgaram difícil a contratação de funcionários open source, 80% deles estão buscando contratar esses funcionários e não conseguem. Eu trago um exemplo real aqui para vocês. Recentemente não, perdão, no meio do ano passado, ou no começo do ano passado, não me recordo exatamente quando foi lançado um processo seletivo de uma empresa de tecnologia, não vou citar qual, junto com um banco grande aqui do Brasil também, que estavam desenvolvendo um projeto conjunto. Eles abriram 150 vagas para contratar profissionais que tivessem conhecimento OpenShift. Eles contrataram 70. As outras 80 vagas não conseguiram ser preenchidas porque o número de candidatos inscritos, apesar de ser muito grande, não atendia os requisitos mínimos. Que requisito mínimo era esse? Conhecimento de container, conhecimento de Kubernetes, coisa que a gente vai estar falando daqui a pouco. E claro, a gente sabe que essas não são tecnologias básicas que qualquer pessoa vai conhecer. Mas existia na expectativa dessa empresa que eles pudessem ter pelo menos mais 80 pessoas que conhecessem. Eles tiveram que encerrar o processo seletivo e trabalharam com um time reduzido, de 70 pessoas em vez de 150, como eles queriam. O que a Red Hat tem a ver com tudo isso, né? Vamos entrar um pouquinho aqui no core do nosso projeto, que é a Red Hat. Bom, primeiro de tudo, explicando um pouquinho da empresa, né? A Red Hat é uma empresa multinacional, a principal fornecedora de produtos e soluções open source e treinamentos open source a nível mundial. A gente tem aí mais de 21 mil funcionários em todo o mundo, incluindo eu e o Marcos aqui. Estamos presentes em mais de 40 países, com mais de 105 escritórios também, oficinas aí ao redor do mundo. Então, a presença da Red Hat, ela se dá de maneira multilateral em diversas partes do continente e diversas partes do mundo. Somente aqui na América Latina, a gente tem no Brasil 3 escritórios, tem escritório na Argentina, no México, na Colômbia, no Peru, no Chile e em diversas outras localidades também. Fora os parceiros da Red Hat, que são as nossas extensões nas localidades em que a gente não se encontra. A Red Hat também foi a primeira empresa open source avaliada no mundo em mais de 5 bilhões. 5,3 bilhões são aí os dados atualizados para o ano de 2020. Essa atualização é feita a cada 2 anos, então provavelmente a gente vai ter os dados saindo no final desse ano da atualização aí dos últimos dois, de 21 e 22. Esse número em 2018 era de 3,4 bilhões. Então a Red Hat teve um crescimento de 1,9 bilhões de dólares em valor de empresa nos últimos anos. E aqui é onde eu quero chegar, o ponto principal. Quando a gente olha hoje para as 500 maiores empresas do mundo, que estão na lista da Fortune 500, que é aquela revista que elenca as maiores empresas do mundo, quando a gente puxa a lista das 500 maiores,
mais de 90% delas, ou seja, eu estou falando mais de 450 das 500 principais empresas do mundo, são clientes da Red Hat, na linha de produtos e na linha de serviços. Subscrição, consultoria, treinamento. Ou seja, confiam nas tecnologias e nos processos da Red Hat e na preparação que a Red Hat tem junto aos seus colaboradores para, voltando aqui a alguns slides, concluir um tripé exitoso de tecnologia, processo e colaboração para uma transformação digital bem-sucedida. As maiores empresas do mundo, então, confiam na Red Hat e na qualidade dos seus serviços, na qualidade dos seus produtos, o processo de transformação digital também. Claro, integrando outras tecnologias, integrando outros processos, mas sempre olhando para o que aquela empresa tem de projeto individual e qual a experiência que ela quer trazer para o seu cliente. Fazendo todo um processo consultivo de análise. E onde entra o OpenShift nisso tudo? O Red Hat OpenShift é uma das principais ferramentas que a gente tem quando a gente olha para o tripé tecnológico. E também para o tripé de processos. Porque o trabalho com o OpenShift existe toda uma preparação do entendimento do porquê usar essa tecnologia. Quais são os valores que essa tecnologia traz por detrás? Então, o Red Hat OpenShift é uma dessas tecnologias que está ajudando o processo de transformação digital bem exitoso. O próprio caso do Pix, que eu havia comentado com vocês, ele é um processo que foi orquestrado em cima da ferramenta de OpenShift também. Então, vamos entrar aqui no segundo bloco da apresentação, que é a importância e os porquês de se conhecer mais sobre o Red Hat OpenShift, sobre essa tecnologia tão importante e core da nossa empresa hoje. Primeiro de tudo, o que é o Red Hat OpenShift? Vocês me permitam, vou ler aqui a definição oficial que a Red Hat traz, mas o Red Hat OpenShift é a plataforma de Kubernetes empresarial da Red Hat. Ou seja, o Kubernetes que nasceu na comunidade, incorporado dentro do ambiente empresarial, recebe o nome de Red Hat OpenShift. Viabiliza experiências em nuvem em qualquer ambiente onde estiver implementado. Com o Red Hat OpenShift, é possível escolher onde criar, implementar e executar aplicações para ter uma experiência consistente, seja na nuvem, on-premise ou na edge. Esse é um ponto muito interessante, porque por ser uma cloud híbrida, ela consegue promover essa integração em diversas frentes. O Red Hat OpenShift oferece provisionamento de autosserviço e operações automatizadas em stack completo. Assim, as equipes de desenvolvedores trabalham com maior eficiência para acelerar suas ideias, etapas de desenvolvimento e também etapas de produção. Então, o OpenShift é uma ferramenta muito importante de otimização do trabalho, que vai trazer para o serviço ou para o produto que está sendo desenvolvido por aquela empresa, para a entidade governamental, etc., mais agilidade. É onde a gente vai conseguir enxergar exatamente a melhoria dos KPIs, a melhoria de performance do trabalho, a baixa do tempo de inatividade. Exatamente isso que essas empresas estão buscando. Como é que a gente pode melhorar o negócio das empresas? E voltando de novo para aquela lista do Fortune 500, se a gente olhar para as top 25 empresas ali, para as primeiras, as 25 empresas de maior capitalização mundial hoje, as que fazem realmente e ditam a tendência de mercado, 64% delas utilizam o Red Hat OpenShift como provedor oficial de suas nuvens. Então, a gente tem um impacto muito grande nas maiores do mundo, que com certeza é onde os nossos alunos do Red Hat Academy buscam trabalhar. Ou dentro da Red Hat mesmo, né? Então, a estratégia das empresas se passa por também ter uma estratégia cloud. Sabemos que cloud é um dos pilares dessa transformação digital e o Red Hat OpenShift é uma das excelentes ferramentas das diversas que temos no mercado para isso. Agora, qual é o impacto disso no negócio? Como é que a gente consegue ver isso na prática de maneira positiva e mensurável, principalmente? Hoje, a gente tem um aumento do desempenho das equipes que trabalham com o Red Hat OpenShift em 10 vezes. Então, se a gente tinha uma taxa de produtividade de um serviço, de um produto, que era X, hoje ela é 10x. Ela tem um potencial de ser 10x ao ser trabalhado com o Red Hat OpenShift. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma diminuição da inatividade do nosso cliente com a tecnologia. Porque a performance dessa equipe, além de ter um rendimento 10 vezes maior, ela é 59% mais rápida. Então, a gente está vendo aqui dois impactos positivos. Aumento de produtividade e diminuição do tempo de desenvolvimento. São dois KPIs muito importantes
para a escolha de um cliente na busca por uma solução que seja integrável ao seu processo, primeiro, e essa é uma grande característica das ferramentas open source, são ferramentas 100% integráveis com outros ambientes, e ao mesmo tempo que conseguem trazer um impacto positivo no negócio. O Pix está exatamente aqui. Como eu consigo fazer mais rápido e mais? Como eu consigo fazer mais transações em menos tempo? Mais transações em menor tempo. Quando a gente olha para exatamente essas empresas que estão confiando na Red Hat, naquela listagem que a gente viu da Fortune 500, quais são os principais produtos que elas estão consumindo, mas também quais são os treinamentos que eles estão trazendo para a sua equipe, né? Como eles estão preparando esses colaboradores para completar aquele tripé de tecnologia, processo, colaborador. Quando a gente olha para as pequenas e médias empresas, a gente tem o OpenShift, os cursos de OpenShift aparecendo em segundo. Então, dessas empresas que foram entrevistadas na totalidade, a gente teve delas 53 utilizando-se aí de cursos OpenShift. A gente tem, claro, o Red Hat Linux aqui como o principal das pequenas e médias empresas, com 229 utilizações. Mas quando a gente olha para as grandes empresas, para as multinacionais, exatamente aquela lista que a gente tinha visto, o OpenShift está na frente. A gente tem os cursos de OpenShift presentes em 13 das principais empresas dessa listagem que foi feita aqui. Enquanto aqui, no caso do Linux, ele cai de 229 para 10. É uma queda bem brusca. Uma vez que as empresas já têm uma estrutura de software rodando e operando bem. Já o OpenShift, ele vem para integrar esse processo, para poder agilizar e, como eu havia comentado, trazer mais velocidade, mais dinamismo e melhor performance. Esse é um quadro bem interessante, que trabalha exatamente nesses KPIs que eu estava falando. Então, quais são as métricas de qualidade que a gente quer refletir no negócio? Qual o tempo para poder lançar um produto ou um serviço? A agilidade do negócio? Como eu consigo aumentar meu revenue anual do ponto de vista empresarial? Qual a competitividade que isso me ajuda, minhas vantagens competitivas frente aos meus competidores? O processo de aquisição de mais clientes, de como o cliente vai adquirir também meus produtos e meus serviços. A experiência do consumidor, o aumento de produtividade e a redução dos custos. São 8 métricas que, sem dúvida, são buscadas por toda e qualquer empresa. Se a gente abrir ali qual que é a missão de uma empresa, a missão de uma empresa ela vai estar desenhada nisso aqui. Como eu consigo reduzir custos, como eu consigo aumentar minha eficiência, como eu consigo aumentar minha produtividade, alcançar mais clientes, aumentar minhas vendas. A gente sabe que é isso, todas as empresas estão visando lucro. E a aplicação do Red Hat OpenShift vai conseguir ter um impacto em determinados pontos dessa aplicação que vão impactar positivamente nesses 8 KPIs. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a frequência de deploy e para o tempo de gestão de um processo, a gente está impactando exatamente essas 5 primeiras métricas, de time to market, de aumento da revenda, da agilidade do negócio. Quando a gente está olhando aqui, menores chances de falha, a gente está falando da experiência para o cliente, porque é o cliente que vai ser o usuário final. E o Red Hat OpenShift está atuando exatamente nesse ponto. Ou se a aplicação caiu e a gente precisa repor ela mais rápido, o Red Hat OpenShift está atuando nessa questão de agilidade também. E isso tudo vai impactar nas métricas positivas. Então, esses são alguns dos porquês dessas empresas que eu havia mostrado, daquelas 64% das 25 principais empresas do mundo e muitas outras, estarem buscando o uso dessa ferramenta e também capacitações dessa ferramenta, juntando o processo de tecnologia mais colaboradores em desenvolvimento. E aqui eu vou trazer, de fato, o caso do Pix para vocês. O caso do Pix, como todos sabem, né, hoje é disponibilizado via Banco Central do Brasil a todos os operadores bancários aqui no Brasil, então todas as entidades bancárias que nós conhecemos, clássicas ou novas, né, nem preciso mencionar quais todas são, e foi um projeto de integração exatamente do OpenShift com o Ansible, nossa plataforma aí de automação junto com a nossa plataforma de nuvem híbrida, que a partir dessa integração permitiu exatamente a gente impactar nos resultados do negócio que a gente acabou de ver agora. Uma redução no tempo de processamento de transações de horas para segundos. Exatamente aquilo que a gente tinha comentado. Antes, às vezes, eu fazia um depósito em boleto que tinha que esperar o dia seguinte para cair. Agora eu mando um Pix ali para o meu colega ou para um pagamento que eu preciso fazer e o pagamento é instantâneo. Ou quase instantâneo, né, em questão de segundos. A construção de todo um processo de economia desses bancos. Então, todo o processo antes de transação,
de depósito, de ter que sacar dinheiro, colocar no envelope. Isso envolve custo para os bancários. E agora, com o Pix, esse custo é totalmente reduzido, uma vez que o processo, além de ser mais dinâmico e mais rápido, ele é menos custoso para o banco também. Terceiro ponto, ao você trazer ferramentas que antes não eram utilizadas no setor bancário, ou que eram utilizadas para outros fins, para um projeto inovador, você traz uma nova tendência para o setor financeiro. Você traz uma tendência de, através dessas tecnologias que foram utilizadas, OpenShift, Ansible, todo o treinamento que foi feito em cima do Banco Central e dos bancos para poder operar o Pix, tanto no projeto, como a gente tinha visto, quanto na parte tecnológica, isso vai gerar aí outros insights positivos que a equipe de produção pode ter. Então, a gente utilizou o OpenShift e o Ansible e as outras ferramentas para esse fim. Para quais mais fins ela serve? Quais outros produtos ou serviços a gente poderia melhorar ou construir a partir da incorporação também dessas ferramentas? Eu acho que esse é o ponto principal, em que a gente viu um projeto de muito êxito, que eu não preciso nem comentar a qualidade do êxito aqui do OpenShift, e onde a gente teve um processo incessante de treinamento. Então, a gente tem a tecnologia, a gente tem o projeto do Pix e a gente tem os colaboradores treinados. A transformação digital que passou pelo Banco Central do Brasil foi realizada com muito êxito e a gente tem hoje o Pix aí como uma ferramenta que dá para ser utilizada por todos os brasileiros, brasileiras e residentes. E aqui eu deixo, né, o arquiteto-chefe, Vitor Fernandes, o chefe da arquitetura de servidores de storage de software do Banco Central, com o que ele comenta aqui. A Red Hat foi um parceiro essencial para esse projeto, e a Red Hat acabou alocando uma grande quantidade de pessoas, de experts técnicos, para poder, primeiro, ajudar a familiarizar-se com as tecnologias e as melhores práticas, ou seja, impulsionando tanto a formação do colaborador na tecnologia quanto no processo, e também, claro, o posicionamento do treinamento nesse processo para capacitar no uso prático daquela tecnologia para aquele fim e para outros. Então, esse é um caso aqui de maior sucesso, que eu poderia dizer, recente, que a gente tem com o Red Hat OpenShift, extremamente tangível para vocês conseguirem entender o impacto que essa tecnologia tem hoje a nível nacional e a nível internacional também. Lembrando que o Pix é um projeto brasileiro. E a Red Hat está sendo consultada por diversas entidades governamentais do mundo para entender o que foi feito aqui, para entender o que foi feito nesse processo aqui. Porque é algo que com certeza vai ser exportado para o mundo inteiro. Mas quando a gente olha, a gente viu até agora quais são as maravilhas, né? O que é de positivo, o que é de excelente dentro aí de containers, dentro do OpenShift, dentro dessa ferramenta. Mas a gente também tem obstáculos para essa adoção. Quais são os desafios para empresas que acabam se tornando oportunidades para quem tem o conhecimento no OpenShift, né? Então foi feita uma entrevista com 1.296 líderes de diferentes empresas do mundo. As 500 maiores empresas do mundo que eu havia comentado, que são clientes Red Hat, também estão dentro dessas 1.296. E perguntaram para eles quais são as principais barreiras da adoção de containers ou do Red Hat OpenShift em si, né? Qual é a grande dificuldade para a sua empresa não ter adotado ainda o Red Hat OpenShift ou qual foi a dificuldade que vocês tiveram na adoção? E 43% deles, era uma lista longa, né, de opções, 43% desses líderes comentaram com uma dificuldade prioritária que era a falta de habilidades necessárias para adoção por parte do time, ou por parte deles mesmo, enquanto líderes, ou a falta de recursos para promover o desenvolvimento da equipe. Então, foram apontados aí, se a gente somar, a gente tem aí mais do que 80%, né? Na verdade, 82% aí nessa somatória, de uma falta de habilidade ou falta de recursos para fazer esse investimento por parte das empresas. Que veem o valor, que entendem tudo isso que eu mostrei para vocês agora, mas que quando olham para o seu quadro de funcionários, falam, eu não tenho um funcionário qualificado, ou não tem no mercado um funcionário qualificado que eu poderia contar, disponível nesse momento para minha contratação, que conseguiria maximizar o valor desse produto. E exatamente onde entra a janela de oportunidade para quem consegue ter do seu processo de formação, na sua graduação, na sua pós-graduação, ter contato com isso aqui. Quando a gente olha para o número de ofertas e buscas de trabalho envolvendo o Red Hat OpenShift a nível mundial, entre 2015 e 2020, foi num crescimento da casa dos 2.000%. Então, se antes tinha uma vaga de trabalho para OpenShift e uma pessoa buscando,
Agora a gente tem 2.000 vagas com 2.000 pessoas buscando. Isso quer dizer que essas vagas estão sendo preenchidas? Não necessariamente. Porque como a gente viu, 93% dos gerentes de contratação acham muito difícil contratar alguém que tem uma habilidade com a ferramenta open source. Logo, a busca por esse tipo de oportunidade cresceu. Porém, a qualificação do funcionário médio de TI acabou não acompanhando o ritmo do crescimento da oferta. E aqui, antes da gente fechar e fazer o link, de fato, com o Red Hat Academy, como o Red Hat Academy tem a ver com tudo isso aqui, eu venho trazer aqui um dado bem interessante, porque já que eu estou falando de oportunidade de trabalho em OpenShift, eu quero mostrar para vocês hoje quanto ganha um engenheiro DevOps que trabalha com OpenShift, de fato, aí no ambiente produtivo. Então, essa aqui é a média de ganho para alguns países. Eu destaquei aqui o Brasil, claro, uma vez que essa apresentação aqui é para vocês do Brasil. E a gente está vendo que a média de ganho está na casa dos 12 mil reais por mês. Eu acredito que esse seja um bom salário, né? O salário acima de 10 mil reais hoje é com certeza um salário que está sendo procurado por qualquer brasileiro hoje. E claro, a gente tem aqui uma média maior, já no nível de expert, que chega quase na casa dos 30 mil. Quando a gente olha isso em dólares, por exemplo, para o pessoal que trabalha fora, a gente tem muito funcionário da Red Hat que trabalha, brasileiros que trabalham fora, ou inclusive de parceiros mesmo, e muitos funcionários que saíram, que foram trabalhar lá fora com o OpenShift, que ganham aí na casa dos 100, 130 mil por ano. E a gente sabe que se a gente transferir isso para reais, a gente está falando aí de quase R$500 mil por ano. E por mês, a gente sabe que é um valor muito, muito superior até a esses 30 mil, que já é um teto muito alto de ganho hoje de uma grande empresa aqui no Brasil. Então, a gente tem o quê? Uma janela de oportunidade muito grande. Um número de oferta cada vez mais crescente. Um número de profissionais que está interessado, só que não tem as qualificações mínimas para ocupar essas vagas. E exatamente isso de onde a gente vê aqueles 93% de dificuldade de contratar um talento open source. Exatamente aqui onde a gente vê salários altos para profissionais que têm o conhecimento dessa ferramenta. E vindo já, se encaminhando para o final da apresentação, o que o Red Hat Academy tem a ver com tudo isso? Claro, vocês, parceiros aí do Red Hat Academy, faculdades parceiras, têm por objetivo estar trazendo exatamente dentro do portfólio de treinamento que a gente disponibiliza para vocês, os treinamentos de OpenShift. Poder impactar na vida dos alunos, para esse aluno, quando buscar um estágio, for buscar um emprego efetivo, chegando com essa bagagem inicial de OpenShift, já conseguir uma posição no mercado de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito simples. E dentro do programa Red Hat Academy, a gente tem um currículo OpenShift, com 2 cursos que são os cursos base para toda a linha de conhecimento OpenShift que se pode se desenvolver ainda mais. Hoje, dentro da Red Hat, a gente tem algumas posições no time de TANs, que são os Technical Account Managers, que são exatamente os gerentes aí de contas técnicos, que tem como requisito básico esse curso aqui, DA 180. E eu estou falando de vagas que estão abertas agora na Red Hat Brasil. Para alunos e alunos do Red Hat Academy, isso aqui é um prato cheio. Possibilidade de sair da faculdade já contratada pela Red Hat, uma multinacional de peso, a maior multinacional open source do mundo, com certeza é algo que é muito motivador. Mas não só isso, o nosso portfólio de cursos e certificações do OpenShift é muito maior. Esses dois estão dentro da estrutura do Red Hat Academy. Porém, esse aqui é só parte do portfólio dos cursos do OpenShift que a Red Hat tem. Então a gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de 10 cursos para a parte de administração e outros 10 para a parte de desenvolvimento. Ah, Rodrigo, mas aprender tudo isso é assustador, é super caro. Mas isso é um processo de formação contínua. E a gente sabe que o Red Hat Academy, trazendo esses cursos iniciais, é a porta de entrada para o desenvolvimento de especialização em OpenShift, mas principalmente a porta de entrada para o business, para as grandes empresas que estão buscando hoje exatamente quem tem o conhecimento aqui, o conhecimento inicial. Para que como uma semente possa ser germinada a partir de um conhecimento inicial e possa se desenvolver. Então, nosso grande objetivo aqui, enquanto Red Hat Academy, enquanto programa acadêmico, é estar olhando exatamente para essas oportunidades que o mercado tem e o que a gente pode trazer para o nosso aluno que vai impactar na vida dele de maneira positiva. Não só o conhecimento a agregar, mas também a experiência que isso pode gerar
positiva para esse aluno, para essa aluna. E claro, dentro do Red Hat Academy, a gente tem um programa super especial para os alunos, para aqueles alunos que têm interesse, que querem dar um passo adiante conosco, não necessariamente só no conhecimento técnico, como a gente tinha visto, mas também no conhecimento dos processos, olhando para o segundo tripé da transformação digital, que é o programa de aluno embaixador. Para quem não conhece, inclusive para os alunos, caso estejam aqui, eu já vi aqui que temos alguns representantes do programa de embaixador. O programa de aluno embaixador do Red Hat é um programa em que a gente traz os alunos de destaque, aqueles que estão comprometidos aí com o programa, para poder ajudar-nos a organizar esse ecossistema Red Hat dentro da sua universidade, dentro da sua faculdade parceira, tendo contato com Red Hatters parceiros, comigo, com o Marcos, com mais pessoas do nosso time, os grandes padrinhos das faculdades, que muitas faculdades aqui têm a oportunidade de ter um padrinho, organizando eventos, apresentações, liderando workshop, muitas vezes ajudando os professores a trabalhar com aquele conteúdo, motivando seus colegas, sendo um exemplo e, claro, sendo uma referência, inclusive, para a Red Hat, que está muito de olho também nos alunos embaixadores. Tão de olho nos alunos embaixadores que a gente tem muitos alunos embaixadores que são contratados pela própria Red Hat ou pelos nossos parceiros. Aqui eu tenho um caso, que é um caso da Índia, que eu quis trazer especificamente nesse caso, porque é um aluno, que foi um aluno embaixador nosso, ele já está formado hoje, e ele foi estagiário exatamente na Red Hat, no Red Hat OpenShift. Ele trabalhou exatamente com o desenvolvimento de novos projetos no OpenShift para a Red Hat. E aqui está o depoimento dele. Sou muito grato ao programa do Red Hat Academy, pois ele me ajudou a avaliar meu conhecimento, expandir meu conjunto de competências. Por ter feito os cursos, consegui um estágio na Red Hat e desde então não me arrependo. Competências, e ele foi trabalhar onde? Red Hat OpenShift. Esse foi um dos meninos que conseguiu aproveitar exatamente essa oportunidade, essa janela de oportunidades que acaba sendo um desafio para a empresa. E lembrando, qual o curso do Red Hat Academy que ele fez? Esses aqui, o que estão disponíveis na parceria. O que os seus alunos, que os seus alunos podem fazer também. E aqui, para a gente poder fechar, claro, o programa de aluno embaixador, ele carimba um passaporte muito forte na última ferramenta que a gente tem, a mais nova ferramenta que a gente tem, que é o nosso Talent Network. O nosso Talent Network é a nossa plataforma de conexão de alunas e alunos com o mercado de trabalho, criando aqui um ecossistema tripartite entre alunos do programa acadêmico, a própria Red Hat e nossos parceiros e nossos clientes. Qual que é a ideia dessa plataforma? Que a Red Hat, os parceiros e os clientes consigam olhar para os alunos do Red Hat Academy como potenciais recursos para a sua contratação. Então, se a gente sabe que a gente tem dentro da nossa listagem de clientes as principais empresas do mundo, se os nossos parceiros estão também trabalhando com esses clientes e diretamente com a própria Red Hat, essa é uma oportunidade de ouro para todo aluno do Red Hat Academy se inscrever na plataforma e poder se conectar com o mercado de trabalho de uma forma direta. Seja uma oportunidade de estágio, seja uma oportunidade efetiva. Inclusive, trago para vocês o convite aqui para vocês poderem compartilhar com os alunos, os colegas que já estiverem aqui também, alunas e alunos que quiserem, só bater o QR Code do celular, eu vou deixar nessa tela aqui um pouquinho, para vocês poderem identificar. Depois o Marcos vai estar compartilhando mais uma vez o link da plataforma. A gente sabe que muitos de vocês já conhecem, já tem muitos alunos aqui que já estão dentro da plataforma, mas a partir agora, desse fim de ano, é quando a gente vai estar intensificando o convite para os empregadores. Então, a gente já tem o perfil da Red Hat ali, olhando para o pool de alunos, e a gente vai estar também trazendo os clientes e as empresas parceiras aí para dentro desse ecossistema. Já temos muitas, e a ideia é a gente trazer um número cada vez maior. Então, é uma grande oportunidade para os alunos e alunas que ainda estão em formação, que estão na graduação, já conseguirem um estágio, ou se já tem um estágio e buscam um emprego efetivo, por exemplo, dar um segundo passo na carreira, ou iniciar a sua carreira aí no mundo do business. Eu sei que tem alguns colegas aqui que estão nessa apresentação, alguns colegas aí que são estudantes de embaixadores ou que foram estudantes de embaixadores e que eu tenho certeza que o currículo de estudante de embaixador ajudou eles muito a se posicionar aí no mercado de trabalho como estão hoje, sabendo aí das histórias de êxito, aí dos casos de sucesso de alguns. Dessa forma, eu encerro aqui minha apresentação e o que eu havia preparado para compartilhar com vocês, pessoal. Então, muito obrigado a todos que estiveram presentes. Agora a gente vai abrir aqui, vou até parar de compartilhar a tela,
para uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consulta que queiram fazer, algum comentário, fique à vontade, o espaço agora também é de vocês. Se quiserem escrever no chat também, se não quiserem abrir a câmera, se não quiserem abrir o microfone, fique à vontade. Ok? Sem perguntas, sem comentários, então? Valeu, Evandro, muito obrigado. Sim, perfeito, professor Anderson. A gente vai estar disponibilizando sim, o link da gravação, pode ficar tranquilo. Eu vou pedir para o Marcos encaminhar, além do link do Talent Network, para ser divulgado com os alunos, também aí o link da apresentação para ser compartilhado com os demais colegas. Muito bom, Rodrigo. Sempre é bom te ouvir, tá? Sempre é bom falar contigo. Sempre é inspirador. E a gente busca essas palavras também para repassar para todos os demais. Parabéns, legal. Obrigado, professor Luiz. Sempre uma honra ter você mais uma vez aí participando dos programas com a gente. Wesley, por favor. Opa, consegue me ouvir bem? Sim, sim. Não, eu nem tenho uma dúvida em si, mas eu queria mesmo agradecer pela apresentação aí, foi muito boa, bem esclarecedor. Assim, a gente já teve vários outros contatos antes aí, durante o programa aí do programa da Red Hat Academy, e, tipo assim, é uma experiência muito enriquecedora. Independente da trilha que tu escolha, você vai ter um desenvolvimento profissional e até mesmo pessoal, em sentido de também interação com as equipes, com os alunos da própria universidade, que consegue te proporcionar, como o Rodrigo mesmo disse, uma vantagem competitiva até mesmo no mercado, sabe? Então, se tiver a oportunidade, participem, porque realmente vale a pena. Pô, Wesley, muito obrigado. Para quem não sabe, o Wesley aí foi um dos nossos estudantes embaixadores, né, ao longo de 2 anos, que teve um impacto super bacana, ajudou aí os demais colegas embaixadores, os colegas da própria instituição também. É um dos estudantes aí que está se incorporando ao mercado de trabalho, né, Wesley? E espero que aí a experiência do Red Hat possa ter te apoiado nessa sua jornada também. A gente teve uma pergunta aqui, Rodrigo, então no caso já posso enviar para... Já pode sim, professor. Já pode sim, pode encaminhar para os alunos, tanto o link aí da apresentação que a gente vai estar compartilhando, como o link do Talent Network. E claro, o mais importante, vamos adicionar os alunos aí na plataforma do Red Hat Academy. O Marcos está aqui, que é o atual coordenador do programa, para orientar vocês, caso qualquer dúvida que vocês tenham no andamento do programa, porque a ideia é que a gente consiga habilitar cada vez um número maior de alunos nos cursos que a gente tem disponível. Tá bom? Eu vou deixar o nosso contato aqui, caso vocês tenham qualquer dúvida ao longo do processo, queiram perguntar alguma coisa. Meu contato está aqui, rneto@redhat.com. E do Marcos é margarci@redhat.com. Deixando já aqui no chat também. Podem endereçar a mim e a ele aí as dúvidas, qualquer coisa que vocês tenham sobre o programa, sobre a apresentação que eu fiz também. Se quiser que a gente tente repetir essa apresentação depois aí para a instituição, para os alunos, a gente pode estar combinando também. Tá bom? Então, peço sempre que copiem o Marcos, como eu havia comentado, ele é o atual coordenador do programa, uma vez que eu já não trabalho mais com o Red Hat Academy, mas sempre vou estar à disposição aí para ajudar no que precisar. Certo, pessoal? Sem mais perguntas, sem mais comentários, ainda temos aí um tempinho, caso queiram falar qualquer coisa, estamos à disposição ainda. Ok, então tá certo, perfeito. E eu acredito que seja isso, né? Marcos, podemos encerrar? Tudo certo para você? Certo. Muito obrigado, Rodri. Excelente presentação. Bom, posso contar tanto comigo como Rodrigo, como ele estava comentando, así que, bom, ten nossos correos e fico no aguardo nosso contacto uma vez mais. Obrigado, Rodri, pela apresentação. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Todos. Foi ótimo.